Nesta série de mensagens, estamos falando sobre a parábola do semeador no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. No texto, Jesus ensina sobre a necessidade de avaliar onde e como nosso coração está quando recebe a palavra de Deus. Em nossa segunda mensagem, falaremos sobre os corações que ouvem a palavra de Deus, mas estão cheios de pedras e não conseguem sobreviver diante das dificuldades que desafiam sua fé. Jesus diz que uma parte da semente caiu num lugar cheio de pedras, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas quando o sol saiu, a planta se queimou e, como não tinha raiz, ela também secou. Um pouco adiante, ele explica que a semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino de Deus e, com muita alegria, aceita imediatamente a fé. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, essa pessoa abandona a sua fé. Vamos agora imaginar essa pessoa. Ela não teve problemas para ouvir a palavra, nem foi difícil para ela começar a viver o Evangelho. Sua vida começou a mudar, muitas coisas aconteceram em seu coração porque o Evangelho estava brotando ali. Mas por baixo daquela disposição, por detrás daquela alegria, haviam pedras enterradas em seu coração. Jesus explica que essas pedras impedem o Evangelho de se aprofundar. É como se o coração dessa pessoa tivesse uma barreira que impede a palavra de Deus de tocar nos pontos mais profundos de sua alma, transformar sua maneira de ver a si mesma e o mundo ao seu redor. Com isso, mesmo experimentando a fé, essa pessoa não pode resistir diante de qualquer coisa mais difícil, não aguenta as tentações e se afasta novamente de Deus. Na natureza, as pedras são formadas por processos violentos, como a alta temperatura, a pressão e o desgaste. É por isso que Jesus usa as pedras para representar um impedimento para uma fé duradoura na vida de alguém. Ele quis dar um exemplo das coisas que endurecem o coração humano, coisas que são resultado dos processos violentos da vida e que podem limitar a ação da palavra de Deus, até mesmo quando a pessoa crê naquilo que ouve e aceita viver a fé. Queridos ouvintes, precisamos ter sabedoria e coragem para olhar profundamente em nossos corações e medir o desenvolvimento da nossa fé. Se o seu coração tem aceitado aquilo que Deus diz para você, sente alegria, mas a sua fé não se fortalece, o motivo podem ser as pedras. As situações violentas da vida podem ter endurecido uma parte de você a ponto de impedir que você viva plenamente a fé que aceitou com alegria quando ouviu a palavra de Deus. Pense nisso e saiba que você não estará sozinho no campo do seu coração, lidando com as pedras que a vida pode ter plantado em você. Quando você ouve a palavra, não é apenas a sua fé que começa a crescer. Você também entra num processo de santificação. O Espírito Santo trabalha em áreas que você não consegue alcançar, trata feridas que você não sabe como curar e transforma o que você não pode mudar. A sua tarefa é permanecer no Evangelho, guardar a palavra, buscar comunhão com Deus. Faça parte de uma igreja para aprender mais de Cristo. É assim que as raízes da sua fé vão se aprofundar. E nenhuma dificuldade, tentação ou perseguição poderá arrancar de você aquilo que foi plantado por Deus. Conexão Resgate, Evangelho para retirar as pedras do seu coração.